Dando sequência à nossa série sobre as rainhas que marcaram a história, hoje vamos falar sobre uma rainha da Rússia, Catarina a Grande. E quem vem nos falar sobre ela é o historiador da Uninove, Heber Ferreira Silveira Lima. Obrigado, Heber, mais uma vez. Prazer, Rony. Falamos tão rapidamente assim, off, né? Obrigado, querido. Satisfação. Seja bem-vindo, está na sua casa. Muito obrigado. Bom, vamos começar pelo começo. Idiotice, mas eu acho que é isso. Vamos começar falando quem foi Catarina a Grande. Catarina a Grande foi imperatriz da Rússia, mas na verdade ela era prussiana, nascida na Polônia. Polônia hoje, porque antes era Prússia mesmo. Exatamente, exatamente. Porque minha família veio da Prússia. E na verdade, nascida em 1727, e ela se tornou rainha da Rússia, imperatriz da Rússia, numa situação muito interessante, mas que era, de certa maneira, comum naquele período da história, porque ela foi guindada a essa posição de rainha numa espécie de aproximação entre a Prússia e a Rússia, uma tentativa de diminuir as tensões entre esses dois grandes impérios, né? Na verdade, ela se tornou rainha de que maneira? Como foi essa história? Como eu estava te dizendo, ela com 16 anos fez parte aí de uma espécie de grande acerto e foi levada para se casar com Pedro, neto de Pedro o Grande, que era o herdeiro do trono da Rússia. E então ela foi para a Rússia e se instalou lá e emergiu na cultura russa, tornando-se uma conhecedora profunda do idioma e da cultura da Rússia. Na verdade, Catarina, nascida Sofia Federica, né, era, como eu disse, prussiana, de tradição religiosa luterana, e para que pudesse assumir a situação, a condição de imperatriz russa, ela teve que se rebatizar na Igreja Católica Ortodoxa e daí recebeu o nome de Catarina. É uma situação muito interessante. Na verdade, muito se fala sobre a personalidade dela, né? Você deve saber mais do que ninguém. Como é que era a personalidade da Catarina? A Catarina era uma mulher de personalidade muito forte, não é? E veja que coisa interessante, ela inicia a sua experiência como imperatriz à sombra do herdeiro do trono. Piotr. Pois é, mas na verdade ela tinha um projeto muito claro, que era de participar do poder. Ela foi na verdade educada para isso, ela foi educada nos modos franceses, porque a Europa se espelhava na França naquela oportunidade. O Brasil também. Pois é. E então ela, educada nos modos franceses, era uma mulher extremamente requintada, extremamente culta, falava várias línguas, executava instrumentos com muita habilidade, mas ela queria, na verdade, ser uma mulher importante na política da época. Então, o interessante é que ela conseguiu, porque nesse casamento, que na verdade foi um negócio de natureza política, ela não amava Pedro e vice-versa, né? Eles eram marido e mulher, mas naquela condição de um acerto meramente político. E ela foi tramando, ao longo do tempo em que Pedro ainda era o herdeiro do trono, ela foi tramando uma situação na qual, no momento propício, ela pudesse se candidatar ao trono da Rússia. O que aconteceu? O que aconteceu, exatamente. Como é que era a Rússia na época de Catarina? A Rússia, na época de Catarina, era uma nação com muitas dificuldades, né? Porque no plano externo, a Rússia tinha problemas com seus vizinhos, com a própria Prússia, com os turcos otomanos, problemas também ao sul na região do Mar Negro, na região da Ucrânia,
Na verdade, desde Pedro o Grande, no século XVII, a Rússia tinha expectativas de se tornar uma potência. Então, Pedro o Grande deu, digamos, o primeiro passo. Foi ele quem estabeleceu São Petersburgo como a cidade e capital da Rússia. Um absurdo que esse cara gastou de dinheiro para fazer a capital num pântano, né? Exato, exato. E que se tornou uma maravilha, uma cidade maravilhosa, né? Extraordinária. E desde essa oportunidade, então, a Rússia cultivava na sua nobreza a expectativa de se tornar uma potência, né? E Catarina veio contribuir imensamente para que isso se tornasse realidade, porque no período em que ela reinou, ela efetivamente conseguiu estender as fronteiras da Rússia até os limites da Polônia. Os turcos otomanos foram derrotados, então a Rússia conseguiu se estabelecer na região do Mar Negro e conseguiu, inclusive, abrir diálogo com o Japão. Quer dizer, é uma coisa gigantesca, extraordinária, né? Somente os russos poderiam mesmo almejar isso, né? E sempre naquele modelo de sociedade imperial da época, calçada em cima da França, né? Exato, porque na verdade aí está uma semelhança notável entre essas duas nações. As duas eram monarquias absolutistas, não é? Mas a França, muitos furos à frente da Rússia ainda, e a Rússia então tentando se ombrear, ou pelo menos se aproximar da França. Daí que São Petersburgo, inclusive, era uma espécie de janela para o Ocidente. E a partir daí é que a Rússia procurava, olhando para o Ocidente, se desenvolver tecnologicamente, culturalmente, e se espelhar, então, nas monarquias europeias, particularmente na França. Como é que foi o reinado dela, hein? Muita confusão? Catarina teve um reinado muito tenso, por um lado, porque ela tinha que lidar com todas as intrigas palacianas, mas ela o fez muito bem. Ela reinou por 34 anos. Se a gente pensar que muitos reis caíam rapidamente, o próprio Pedro, o esposo de Catarina, durou apenas 6 meses no poder, não é? Mas ela teve um reinado tenso porque havia o desafio externo, qual seja o de estender as fronteiras da Rússia. E havia também os desafios internos, porque a Rússia era uma nação com extremas disparidades sociais, não é? Havia a nobreza, que vivia faustosamente. E a miséria absoluta. E a miséria absoluta, com os camponeses em estado de servidão, de miséria, penúria, e os grandes proprietários de terra que exploravam os camponeses, tendo o aval da monarquia. Muito se fala de Catarina, sabe até que eu vou perguntar, né? Mas na verdade, eu não sei se é mito essa história, mas era uma mulher que gostava muito desse produto aqui, né? Gostava muito de homens, tinha muitos amantes. Isso é verdade? É verdade. E de que forma isso podia influenciar no governo dela? Porque a moça gostava, viu, da fruta. Sim. Na verdade, Rony, a gente tem que pensar que o poder dá espaço e condições a que as pessoas atendam às suas expectativas e às suas necessidades. Evidentemente, Catarina, como imperatriz da Rússia, fez o que queria fazer e usou os seus amantes, inclusive, para arquitetar politicamente. Ela certamente não teria conseguido realizar o que conseguiu se ela não tivesse até mesmo manipulado os seus amantes, porque alguns eram militares que apoiaram no momento crucial, quando ela assume o poder. Ela tinha um amante muito importante no exército. Da mesma maneira, talvez o seu grande amor, que foi Potemkin, né, de quem ela foi amante por muitos anos, foi um administrador extraordinário. Inclusive, se dizia que Catarina governava a Rússia e Potemkin governava Catarina, né? Isso era muito interessante. Mas, através desse jogo, ela conseguiu se equilibrar
além do seu talento natural, essa capacidade de amar intensamente, a ajudou muito no seu trabalho como líder da Rússia. Esse amar intensamente me parece até discutível, porque eu sei que é uma conceituação, às vezes até, sei lá, de semântica, né? É uma conceituação semântica, mas porque na verdade ela teve um casamento arranjado, né? Sim. Com Piotr, o filho do Pedro o Grande. Muito bem. Depois, já foi arranjado. Depois todos os amantes, eu vou excetuar inclusive Potemkin, mas todos os amantes também foram coisas meio arranjadas, quer dizer, por ela mesma. Claro. Mas de certa forma não era uma coisa de amor. Uhum. Talvez Potemkin tivesse sido um amor na vida dela. Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Então, você acha que está certo em dizer que ela amava? Bom, ela amava do jeito dela, né, Rony? Sim. Na verdade, a gente sempre percebe que na história dos grandes monarcas, esse tipo de coisa acontecia muito. Henrique VIII da Inglaterra, por exemplo, né? Mas às vezes a gente tem a tendência de perdoar quando se é um homem monarca e de se... Entendi. E não é quando é uma mulher. E na verdade, Catarina não foi diferente de muitos monarcas utilizando o seu poder para suas aventuras, né? E nós estamos falando de Henrique VIII, que matava todas elas porque não tinha um filho, e seguramente a melhor rainha que a Inglaterra teve até hoje, entre reis e rainhas, foi Elizabeth I, sem dúvida, que era filha dele, ou seja, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Claro, claro. Precisamos fazer sobre Elizabeth I aqui, hein, criança, aqui, porque, olha, essa foi admirável mesmo. Também, subterraneamente, amava, como você disse, o que a Catarina fazia. Weber, muito obrigado por ter vindo, estou muito contente com sua presença. Olha, o Weber é historiador da Uninove, o sobrenome do Weber é Ferreira Silveira Lima, e ele estava me falando aqui, eu contei para ele a minha paixão sobre história, ele teve a felicidade ainda de ter um filho, que é historiador também, e o pai, que também era historiador, embora não de uma forma acadêmica. Exatamente. Muito, muito obrigado de ter vindo ao programa, obrigado por ter vindo ao programa, e volte mais vezes. Prazer foi meu. Sempre para falar de rainha. Muito obrigado. Obrigado, Weber. Muito legal. Satisfação. Minha.